Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar e ativar o sino para notificações. Amigos e amigas, no vídeo de hoje iremos tratar a respeito do seguinte tema: qual tipo de isca que o Bispo Macedo utiliza para pescar almas? É isso aí, pessoal. Qual é o tipo de isca? Pão, carne, verduras, legumes? É uma boa pergunta, né? Porque segundo o reverendo Caio Fábio, que vocês estão vendo aí na tela, o Bispo Macedo utiliza bosta para poder pegar almas. Para ser sincero, pessoal, eu fui muito cético em relação ao que o Caio Fábio dizia. Porém, depois de ter acesso a livros como Os Bastidores do Reino, de Mário Justino, e as 48 Leis do Poder, eu passei a adotar uma análise um pouco diferenciada. E irei compartilhar com vocês agora. Primeiro, vamos ouvir o que o reverendo falou e ao longo do vídeo irei tecer alguns comentários. Agora, a ignorância engole tudo. Não é o que o dono do templo de Salomão me falou? Você pesca com pão, com peixe, com camarão. Eu não tenho essas coisas para dar, não. Eu dou mesmo é merda. Boto merda no anzol e o peixe que vem para mim gosta de merda. Eu pesco bagre que gosta de bosta. Nossa. Foi o que ele me disse. E não disse uma vez só, não. Me disse 3 vezes em 3 ocasiões diferentes. Usou a mesma. Vocês ouviram? Pessoal, primeiramente, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Quando ele fala em relação à ignorância, de maneira alguma, né, é minha opinião, o Caio Fábio está querendo aqui menosprezar as pessoas. Pelo contrário, ele deve estar fazendo aquela alusão à passagem bíblica: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Outro ponto também que deve ser observado é que, segundo ele, o próprio Caio Fábio ouviu da boca do Bispo Macedo em 3 ocasiões distintas que o próprio Bispo Macedo disse que precisa utilizar bosta como isca para poder captar fiéis. Gravem bem essa informação. Mesma metáfora. Igualzinho. Eu falei, meu Deus, isso é um princípio para esse cara. Então, é na ignorância que eles se fartam. E é por isso que eles também não querem ensinar o Evangelho. E se ensinarem o Evangelho, acaba o negócio deles. O negócio deles se alimenta de ignorância e de superstição. Essa parte aqui também é interessante, pois quando eu entrar no fragmento extraído do livro do Mário Justino, vocês vão compreender que os pastores eles são única e exclusivamente treinados para poder ludibriar seus fiéis, aqueles que os seguem. O Evangelho de Cristo mesmo não interessa dentro dessas instituições. A superstição que crê que Deus só se satisfaz com os sacrifícios humanos, e como hoje em dia ninguém anda mais matando bode, nem touro, nem isso, nem aquilo, e nem o filho da gente, a gente tira do filho, tira da mãe, tira de tudo e dá em dinheiro. Faz sacrifícios e dá em dinheiro. Sacrifício é monetário. É monetário. É agora. money. Mas tem que ser um peso mesmo, tem que ser um negócio que você diz, eu não podia, mas eu faço para Deus. Aí... E rico não faz isso, ou quem tem um pingo de inteligência não entra nessa, né? Pessoal, essa parte final mencionada aqui pelo Caio Fábio também é extremamente importante para vocês que me acompanham aqui no canal. Esse tipo de pregação dificilmente consegue convencer um rico. Eu aqui no canal já publiquei conteúdos em que o próprio Bispo Macedo diz que a fogueira santa não é para ricos, e sim para pobres. A Igreja Universal derrubou o vídeo, eu repostei ele, tirando a fala do bispo, porém, no nosso canal, na comunidade do Telegram, tá lá íntegra. Basta você ir lá que você vai ouvir o próprio Bispo Macedo dizendo: a fogueira santa de Israel não é para ricos, e sim para pobres, para aqueles que são mais humildes. E aí, aqueles apressadinhos que
estão acostumados a não ouvir meu conteúdo até o final, de repente você vai virar e vai falar assim: ah, mas quem é Caio Fábio para poder falar essas coisas? Bispo Macedo, bispo ungido, todo poderoso na fé. Calma, pessoal, calma que a quinta lei do poder irá nos responder. Mas primeiro, vamos observar comigo a questão relacionada ao tipo de isca que o Bispo Macedo gosta de utilizar. Bom, pessoal, aí na tela um fragmento extraído do livro Nos Bastidores do Reino de Mário Justino, página 98. Eu dei um zoom aqui, vou ler para os senhores e acompanhem comigo, por gentileza. Grande São Paulo tinham presença obrigatória nessa reunião, que era, na verdade, um curso de formação de novos pastores. Devido aos compromissos nas programações de rádio e televisão, pastor fulano foi incapaz de continuar à frente dessa reunião de obreiros e me escolheu como seu sucessor. Palavras de Mário Justino. Passou para as minhas mãos a responsabilidade de transformar na nova geração de pastores aquelas centenas de pessoas que lotavam o templo nas noites de sábado. Também passei a apresentar com um grupo de pastores os programas na Rádio Capital e São Paulo, que mais tarde passaram a ser propriedades da Universal. Apesar de a Igreja Paulista não ter o número de fiéis do Rio de Janeiro e da Bahia, prestem atenção, hein, pessoal, São Paulo tinha poucos fiéis se comparados ao Rio de Janeiro e à Bahia. Porém, São Paulo era de longe a mais organizada e requintada. Enquanto nos outros estados a igreja conseguia seus seguidores nas camadas mais pobres da população, em São Paulo, a maior parte de seus membros era portadora de diploma universitário. Juízes, advogados, engenheiros, médicos e diversos empresários faziam parte do nosso corpo de obreiro. Na Bahia, por exemplo, nosso maior problema estava em criar dependências para montar uma creche, onde as dezenas de mães solteiras pudessem deixar sua prole enquanto participavam dos cultos. O nosso problema de espaço em São Paulo era um estacionamento onde os membros pudessem guardar seus carros com segurança. Essa viabilidade econômica de São Paulo fez com que o bispo, quando vocês ouvirem falar bispo, assim é Edir Macedo, tá? Somente quem lê a biografia de Mário Justino vai compreender. Essa viabilidade econômica de São Paulo fez com que o bispo levasse para lá as chaves do cofre e brindasse a cidade como status de, entre aspas, sede mundial. Então, aqui vocês podem observar comigo que o status de sede mundial concedido ao Estado de São Paulo era simplesmente por causa da viabilidade financeira. A possibilidade, a probabilidade de auferir maiores arrecadações, tendo em vista, como eu já li aqui, o corpo de obreiros ser integrado por juízes, empresários e outras personalidades. Tá bom? Continuando aqui. No quadro de pastores foram introduzidas aulas de teologia, estudo bíblico? Não. Inglês, dicção, postura e etiqueta. Agora eu pergunto para vocês, o maior interesse não é transmitir o Evangelho de Cristo. Em relação a isso, Caio Fábio lá no começo do vídeo estava certo. Tá aí, ó. O interesse era inglês, dicção, postura e etiqueta. Para quê? Para poder transmitir aos fiéis confiança e poder fazer os trabalhos. Quais trabalhos? Arrecadar, pura e simplesmente arrecadação. Vamos prosseguir aqui, ó. Os lances de curandeirismo primitivo, que são fortes no Nordeste, como dar ao povo óleo e sal para tomar, nunca existiram em São Paulo. O bispo sempre dizia que para cada peixe deve ser usada determinada isca. Vocês ouviram?
que eu acabei de ler para vocês no livro Bastidores do Reino de Mário Justino. Tá aí, ó. Vou tirar minha imagem mais uma vez. Página 98. O bispo sempre dizia que para cada peixe deve ser usada determinada isca. Então, a partir do momento que eu tive acesso a essa informação, não me restou dúvidas em acreditar naquilo que o reverendo Caio Fábio disse, que ouviu por 3 ocasiões distintas que o bispo Macedo utiliza bosta para poder pescar almas. Acabei de ler para vocês todo o enredo arquitetado para poder consolidar o império da Igreja Universal no estado de São Paulo. E nada do que está aqui no fragmento do Mário Justino tira, porque aqui no canal tem o depoimento do ex-bispo Renato Suete na escolinha do Daodece, em que ele fala a respeito do interesse de fazer com que a Universal cresça em São Paulo, porque o bispo entendeu que lá era possível arrecadar bastante, dado o perfil de seus membros. E isso também joga por terra essa história de que todo aquele fiel que dá dinheiro na Igreja Universal é ignorante, incauto, sem instrução, tá bom? Mas de repente, as senhoras e os senhores que me assistem façam a seguinte indagação: Street Holder, então por que as declarações de Caio Fábio não tiveram ampla repercussão no meio gospel? E eu vou explicar para vocês com base na 5ª lei das 48 leis do poder. Acompanhe comigo aí, página 74. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação, apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Então vocês acompanharam comigo aqui, diante da leitura da 5ª lei do poder, que a reputação ela é fundamental para o mundo gospel, principalmente para as lideranças religiosas. E aí, voltando à história de Caio Fábio, acompanhe comigo esse fragmento aqui. Caio Fábio se casou aos 19 anos. Essa união rendeu 4 filhos. Em comum acordo com sua esposa, optaram pelo divórcio após 25 anos de casamento. Sem dúvida, a questão mais polêmica sobre o ministério de Caio Fábio é seu divórcio e adultério. Muitos afirmam que seu ministério foi invalidado por conta de tais decisões. Então vocês podem concluir comigo que a partir do momento que o Caio Fábio tomou decisões em relação à sua vida pessoal, isso deu margem, deu pretexto para que muitos viessem e invalidassem o seu ministério. Eu não estou aqui utilizando a vida pregressa de Caio Fábio como forma de tripudiá-lo, de menosprezá-lo, de injuriá-lo e etc. Não, nada disso. O que eu quero aqui é trazer uma reflexão. Caio Fábio, pessoal, na década de 1990, era uma pessoa com amplo acesso nas principais mídias do país e, de repente, ele caiu nesse abismo, devido, óbvio, a atitudes que ele tomou em relação à sua vida particular. Nós não temos nada a ver com isso. Mas precisamos analisar, pessoal, o seguinte: a partir do momento que ele adotou escolhas erradas, o sistema religioso se aproveitou de tais atitudes para poder macular suas palavras, tá bom? Então, por isso, eu, na minha humilde opinião, entendo que as palavras de Caio Fábio não tenham tanta repercussão assim. E eu posso trazer até outros exemplos que eu já comentei aqui.
o próprio ex-bispo Renato Suetti. Quando eu era obreiro da Igreja Universal, muitos lá dentro taxavam como esquizofrênico da fé, por ele não parar instituição nenhuma. Ora, isso é uma forma de menosprezar a pessoa e anular tudo aquilo que ela fala. Será mesmo que o ex-bispo Renato Suetti, diante de tudo aquilo que ele prestou para a Igreja Universal, pelo simples fato dele se tornar joga por terra todas as experiências que ele presenciou dentro da instituição? Então, a partir do momento que vocês passam a refletir e a analisar, começam a entender as artimanhas do mundo gospel. Então tá aí, pessoal. Será mesmo que o Bispo Macedo usa bosta como isca para poder pescar almas? Estou trazendo aqui para vocês duas referências. A primeira são as próprias palavras do reverendo Caio Fábio, e outra extraída do livro Nos Bastidores do Reino de Mário Justino. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar a gravação. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Agora, a ignorância engole tudo. Não é o que o dono do templo do Salomão, do templo de Salomão me falou? Você pesca com pão, com peixe, com camarão. Eu não penso as coisas para dar não, eu dou mesmo é merda. Boto merda no anzol e o peixe que vem para mim gosta de merda. Eu pesco bagre que gosta de bosta. Nossa. Foi o que ele me disse. E não disse uma vez só não, me disse 3 vezes em 3 ocasiões diferentes. Usou a mesma metáfora. Igualzinho. Eu falei, meu Deus, isso é um princípio para esse cara.